pessoal aqui do Quarto dos Sonhos do canal de Rainho, tudo bem? Estas são as 4 revistas que farão parte do sorteio número 23 aqui do Quarto dos Sonhos do canal de Rainho, para as pessoas que estarem participando ativamente aqui do canal. Precisam estar inscritas no canal, curtirem e comentarem os 3 vídeos da semana, tá bom, gente? O brinde surpresa, a edição extra e o capítulo de domingo, tá bom? Então, boa sorte para vocês! X-Men Anual número 2, Editora Abril. Sobre o X-Men, sobre Wolverine. Uma edição da Marvel, X-Men Anual número 2. Disney Especial número 35, reedição, O Circo, com 228 páginas com histórias coloridas completas, hein? Anos 80/90. Editora Abril, hein? Mr. No, da editora Record, número 8. Uma edição com uma história completa, chamada Jogo Sujo. Texto de G. Nolita. Desenhos de F. Donatelli. Na verdade, Sérgio Bonelli, com o pseudônimo de Nolita, de Guido Nolita. Tá bom, gente? Uma linda revista com um personagem aqui no Brasil, da Amazônia. Suas histórias são feitas aqui na Amazônia. E por último, mais uma super edição especial, um Almanaque do Tex, número 28, com a história A Vingança é Minha Parceira. Editora Mitos, 228 páginas. Uma super edição. Muito legal essa revista do Tex. Tá bom, gente? Hoje em dia nós temos os filmes de TV do Homem-Aranha, do Super-Homem, que a molecada de hoje não se diverte, não adora. Sim. Mas se não fosse os quadrinhos, o Superman foi criado em 1938, sim, através dos quadrinhos. O Batman, pelos quadrinhos. Pato Donald, Mickey, com o Walt Disney, o gênio de Walt Disney, ele criou os filmes, mas também a partir dos quadrinhos. Então, sempre foi algo muito interligado. A arte, desenho animado, histórias em quadrinhos, cinema, tudo isso é uma coisa só. Não é verdade? A gente vai unindo Na tudo. Na realidade, é a televisão, eu uniria a sétima arte. Eu até entendo, né, como o cinema, a sétima arte, é fantástico realmente, até hoje é. Mas a televisão eu uniria isso também, porque sim, muitas produções televisivas nos proporcionaram, através desses personagens, que nem os antigos seriados das matinês de cinema, trouxeram Flash Gordon, sim, Capitão Marvel, o próprio Superman na pele do Kirk Allen, que sim, ele é um ator especificamente de produções de baixo orçamento, que seriam as séries B do cinema, tanto do faroeste como de produtores independentes e dos seriados das matinês. Nossa. Então, até comentando a respeito, pessoal, eu estava vendo aqui, esse gibi aqui, que é o Foto Oeste. Uma curiosidade muito legal, viu, Schmidt? Essa que você trouxe pra gente. Exato. E o Foto Oeste, o que era? Nada mais, nada menos que uma publicação trazendo filmes do cinema, principalmente em fotogramas. Isso. Ao invés de serem quadrinhos, eram imagens do filme. Imagens do filme. Passo a passo. Era uma adoração você colecionar uma coisa dessa. Por quê? Porque você tinha o filme em quadrinhos. Então, pessoal, olha só, para você ter uma ideia, eram as fotografias do filme. Sim. Isso que é legal. E aqui, o nosso herói Lone Ranger, ele participa de um seriado chamado Filho do Zorro, como o ator principal, Zorro, e fazendo o papel do Zorro até, perdão. E o ator principal é o Clayton Moore, que nada mais, nada menos é o nosso Lone Ranger, o Zorro e o Cavaleiro Solitário. O Cavaleiro Solitário. Que na editorial olha que fizeram essa mistura, né? Então, e duas curiosidades. Na capa aparece o personagem Zorro de capa e espada. Sim. O filme de dentro nada tem a ver com o personagem Zorro de capa e espada. Questão de marketing que eu te falei. Exatamente. Né? Porque na década, essas publicações da editora EDX, Editor Max, elas são da década de 60. Quando
Guy Williams fazia aquele sucesso enorme com o Zorro da Disney. Ele arrebentava. Então, o que eles fizeram? Eles aproveitaram imagens de um seriado antigo de Clayton Moore, né, para ligar com a imagem do Zorro que fazia sucesso na época. Sim, exato. E até o título do filme era muito costume o pessoal alterar o título. Sim. O seriado se chamava O Filho do Zorro, aqui vocês veem A Sombra do Zorro. A Sombra do Zorro. Mas é o mesmo seriado que você assistiu, você cansou de assistir pela República. Exatamente Pictures. isso. Olha lá, eles aproveitaram imagens do Zorro com histórias de seriados antigos, não é verdade? Sim. E mudaram capa, fizeram um monte de adaptações. Para chamar a sua atenção, chamar você atenção. comprar, consumir, claro. Muito interessante isso também, né? Então a gente percebe o quê? Essa ligação, ela só fez bem, né? E ela desenvolveu a cultura mesmo. E os filmes de hoje em dia de super-heróis, como eu falei, são graças a essa origem nos quadrinhos. Nossa, que capa linda isso aqui. Não é? Rapaz, lá. Olha. Você está falando aqui, eu estou vendo, né? A gente está batendo um papo aí com o pessoal, mas Meu, dá uma olhada. Olha o desenho. Isso aqui parece uma fotografia. Foi feito à mão, não é? Olha que coisa linda. Coisa linda mesmo. Isso é depois como que você não pode chamar um cara de artista? Olha que bonito. Deixa eu te falar, olha, a gente percebe o seguinte, olha, Johnston McCulley, ele é o criador do Zorro Capa e Espada. Sim. Né? O Lone Ranger veio da radionovela ainda. Olha aí, você vê? O Lone Ranger tem radionovela. Outra coisa legal, muito legal esse comentário que você fez. A gente falou do cinema, a gente falou da TV, dos seriados da TV, a gente falou dos quadrinhos. E também muitos personagens foram criados no rádio, mesmo nos Estados Unidos. Sim. Histórias criadas no rádio, passaram para os quadrinhos, passaram para o cinema, passaram para a TV. E a nossa rádio nacional também, a rádio brasileira, e parodiando, né? Fazendo uma paródia. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro foi uma das pioneiras a produzir novelas, né? fotonovelas, inclusive com o Sombra, o Anjo, heróis que saíram tanto em seriados como nos quadrinhos também. Olha que coisa. Né? Era legal, a gente vê, eu não vivenciei isso, mas era interessante a gente ver que, abria a porta, então... né? Então, tinha aquele pessoalzinho do lado, o apoio, né? Sim, fazendo os sons. Os efeitos especiais. Os efeitos especiais. Isso era muito legal. Aquele filme de terror, então, Sombra chegando. Isso, aquele suspense. E o caminhar, então? E o caminhar? Cavalo. Olha, tudo isso daí era muito legal. Então, muito legal. eu acho que o mais interessante nisso, você que fez programa de rádio, e você vivenciou isso, e você transmitiu muito isso. Eu tenho algumas radionovelas, Então, o que você transmitia? O que você desenvolvia com isso? A imaginação das pessoas. Por exemplo, eu via a história de um jeito. Aquela pessoa que estava ouvindo no rádio, ela já via de outro jeito. Sim. Então, imaginem quantos fins diferentes que cada um tinha para aquela história. Logicamente, tinha uma visão final, mas cada um tinha uma forma de visualizar aquilo. Sim. Né? Então, tudo isso é mágico. Eu acho que a cultura, os quadrinhos, tudo isso não pode morrer. Jamais. E a gente está aqui para isso. Tanto lá o Chibi TV a Lenha, quanto o Quarto dos Sonhos, a gente está se unindo aqui, a gente gosta, a gente tem a mesma paixão e a gente vai cada vez mais se unir nisso. Vamos fazer com que os quadrinhos sejam cada vez mais divulgados e transmitidos para as novas gerações. Tá bom? Eu acho que isso aí não pode morrer de forma alguma. Mesmo porque eu acho que há espaço para todos. Sim. Desde que você tenha, não sei se é o dom, eu não sei qual seria a palavra, o termo correto, mas você tem que ser propenso a gostar, se apaixonar, você tem o interesse de querer ler. Fazer com amor, A partir do momento que você vai começar a ler, você vai pegar uma certa paixão. Eu conheço um pouco a história do Rainho, provavelmente ele já deve ter comentado. Eu não vi todos os vídeos que ele já publicou, são bastante, no Quarto dos Sonhos, mas eu conheço um pouquinho já da história dele. Então, algo despertou nele, não lá atrás, dos anos 60, dos anos 70, mesmo porque ele estava nascendo, ele era muito novinho ainda. Fui crescendo. Mas a partir de uma determinada época, você pegou, por exemplo, a paixão dele é o Tex, o personagem, né, dos quadrinhos. Meu irmão mais velho, Tex Wheeler. Tex Wheeler. Então, a partir do momento que ele pegou, leu número 1, número 2, 3, vou querer colecionar, vou querer comprar todos os números, começa aí. Mas você tem que partir de dentro de você. Sim, naturalmente. Não é nada forçado. Isso. Não adianta. Não, essa paixão foi crescendo. Ela porque foi você primeiro, um colecionador, deixar bem claro isso, um colecionador, antes de comprar, vender, trocar, você tem que amar
Você tem que ter o seu material. Esse aqui é meu. Sim. Eu construí isso porque eu gosto, porque eu adoro isso. E compartilhar de uma forma mais para frente você vai pensar em vender. Por quê? Porque você precisa ampliar e adquirir novos títulos que você está à procura. Para isso você vai ter duplicados para poder comprar e oferecer a quem quiser trocar, se houver um consenso das partes, ou vender e você comprar também. É só isso que eu falo. Então, curtam esse canal, vale a pena. E vamos lá, vamos chegando aí nos 1.000, 2.000, 3.000. Isso aí, a ideia do canal é essa, é você resgatar essas coisas antigas. E eu comento sempre também, eu converso muito com a minha diretora de arte aqui, que é a minha... Por que essa diretora de arte é que nem os personagens do quadrinho, é tudo mascarado, ela não aparece, ela não mostra. Não Pessoal, eu já falei para vocês, eu sou uma espécie de Louro José. Eu não apareço, eu sou a cobra Judite. Eu sou mascarada também. Eu não apareço, pessoal. Vocês vão ficar somente com a minha voz. Então, dentro disso, o que a gente faz aqui? Tu vai falar, poxa, essas coisas aqui, ninguém mais gosta disso. Agora o pessoal quer internet. Gente, é totalmente o contrário, tá? Eu penso o seguinte, o Brasil, muitos tempos atrás, o pessoal falava, o Brasil é o país do futuro, né? Da década de 70, da época da ditadura militar. O Brasil é a época do futuro. Isso quando eu tinha 10 anos de idade. Quando eu tinha 15 anos de idade, o Brasil é o país do futuro. Quando eu tinha 30 anos de idade, o Brasil é o país do futuro. Hoje eu estou com 50 anos. O Brasil do futuro? Não, gente. O Brasil é hoje. E hoje, a população brasileira, a maioria da população brasileira tem mais de 30, 40 anos de idade. E ela curtiu isso aqui. Então é papo furado falar que isso não tem gente, não tem público. Tem sim. O que precisa é divulgação. E é isso que nós vamos fazer aqui. Você precisa de espaço para poder aparecer. Mas é muito mais fácil, eu até entendo. Eu não vou citar, né, para não gerar polêmica. Lógico. Mas na televisão, nos canais abertos, nos canal fechado, eu só vou falar para você o seguinte. Antigamente, eu costumava dizer muito isso no meu programa. Antigamente você tinha uma meia dúzia de canais e você tinha que levantar, mexer no seletor de canais para fazer uma troca de um canal. Péssimo, com qualidade péssima por interior de São Paulo, para recepção. E aí... Hoje, você tem uns 300 canais de assinatura, você usa um controle remoto deitado na poltrona da sua casa, no seu conforto, numa tela de 50 polegadas, tela plana, de LED, seja lá o que for, e você fica teclando toda hora para tentar achar uma programação interessante. Não é meio esquisito isso? Por que será? Porque não tem programas, produções de qualidade. Conteúdo, Não interessa qual a sua idade. Então, se você tem, tipo, esse quarto dos sonhos, sinceramente, se eu sou um diretor, um programador responsável por uma emissora de televisão, um quarto dos sonhos, claro que daí você vai ter que ter uma produção detalhada, mais profissional. Lógico, aqui a gente faz uma brincadeira, é caseira, uma filmagem caseira, mas para você ir para a televisão, eu não perderia tempo de fazer um convite e você levar o quarto dos sonhos, tudo TV a lenha, seja o que for, né? Fogão a lenha, etc. e tal, mas você produzir para o seu canal uma rede TV, uma rede Record, uma Bandeirantes, uma CNT, uma Gazeta. A Globo eu não vou falar porque a Globo já é mais complicado por causa do padrão de qualidade global. Mas, cara, gente, pensa um pouquinho. Se você for responsável por uma emissora, você trabalhar lá, dá uma pensada nisso. Você vai estimular um novo nicho para uma coisa antiga despertar, e que está dentro de você, de muita gente, de várias idades. Você vai despertar de novo aquela criança que você tem dentro de você. Despertar o sentimento nas pessoas que têm um pouco mais de idade e criar para as novas gerações, mostrar que tem muita coisa lá atrás, que é informações que você pode usar de uma forma positiva para frente. E você já pensou, você divulgando isso para milhares, centenas de pessoas, de telespectadores? Você já pensou quanta gente nós vamos atingir, você vai atingir com o seu programa? Muita gente nem sabe que existe isso. Não, e quanta gente deve ter armazenado no porão, em cima da sua casa, no sótão? Nem sabe que tem tudo isso lá. Quanto material bom. Tanta história, né? Se você não pretende fazer nada com isso, doe.
procure, pessoal, dê para alguém que vai valorizar aquilo que você um dia teve e que você curtiu. Que vai divulgar. Né? É interessante, né? Às vezes você tem coisa guardada e você divulgando, aparecendo mais, Sim. você tem um canal de comunicação muito maior, abrangendo uma população muito maior de espectadores, cara, você vai encontrar gente aí que tem brinquedos antigos, não é só gibis. Sim. Existem coleções de tudo, caixa de fósforo, caneta, chaveiro, fortes Apaches. O Quarto dos Sonhos, ele fala bem disso. Ele fala das histórias dos quadrinhos e do colecionismo em geral. Aquilo que eu falei para você, muitas vezes eu fui em locais, que eu fui atrás das minhas coleções, dos gibis, e muitas coisas lá iam ser jogadas fora. E outras coisas, quando eu cheguei lá, conversando com a pessoa, olha, eu tenho isso daqui, se te interessa? Não, me interessa, é algo que eu gosto, que marcou muito a minha infância e tudo mais. Poxa, mas eu tinha ali, nossa, eu tinha caixas e caixas de coisas ali legais que eu acho que você gostaria. Ah, e o que a senhora fez? Tudo mais. Ah, passou o carroceiro aqui, levou lá para descartar, para incinerar, para reciclar. Nossa, me dava vontade até de chorar, porque tanta história que se perdeu, né? Então, quem sabe, através disso que você falou, tem pessoas que vão estar vendo esse vídeo agora e vão dar valor a muitas coisas que o seu avô, que seu pai teve tanto carinho para cuidar. Não joga fora, gente, não estraga, não joga isso fora. Passe, se você não for usar, passa para pessoas que vão usar aquilo de uma forma positiva, transmitir aquilo para as pessoas aqui para frente. Sim, né? exato. Então, não deixar perder, gente, porque tem coisa. Quantas coisas você não deve ter visto que se perderam? Sim, eu mesmo perdi bastante coisa. E às vezes por chuva, por umidade, traça, cupim. Vocês sabem que. E a história, assim né, mesmo, gente? né? História não pode. Então, História não ela pode tem que perder. ser guardada, tem que ser preservada e ser transmitida. Porque não é porque não é um produto nosso, eu digo assim, no sentido de ser um personagem, um ídolo nacional. Não, tem a sua história, porque houve um momento em que ele aterrissou aqui em terras brasileiras, foi comprado o direito de publicação, alguma coisa assim. Foi Mas transmitida você a se mensagem. familiarizou e, como o Rainho disse no início do programa, ele contribuiu a esses personagens por causa dos seus valores morais, assim como o meu primeiro herói da infância, Vigilante Rodoviário, que é uma produção brasileira, do Carlos Miranda. Ele contribuiu para a formação do seu caráter e até da sua educação. Hoje você não tem tempo para isso, infelizmente. Hoje não tem tempo para isso justamente pela tecnologia. Às vezes excessivamente, a tecnologia é muito usada e talvez pouco realmente adaptada àquela necessidade básica que você precisa.